por mais essa conquista que o Senhor tem dado para a nossa vida, amém? Pai de amor, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos por causa da tua fidelidade sobre nós, Pai, por causa do nosso coração grato a ti, por grandes coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida nesta manhã. Não está nada por acaso, nada é coincidência. O Senhor já preparou esse momento, o Senhor já preparou esse tempo para cada um de nós, para como igreja do Senhor sermos edificados, como igreja do Senhor sermos tocados, sermos alimentados, ó Deus, pelo poder da tua palavra, nos preparando, Deus, para o grande dia. Tem misericórdia de nós, lava-nos com o teu sangue, o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida, o sangue que nos purifica de todo pecado, e que o Espírito Santo, na revelação, venha trazer entendimento sobre cada um de nós, sobre tudo que vai ser ministrado nesta manhã. Em cada coração nós profetizamos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo, nosso Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Pode se assentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Se você puder abrir a Bíblia, senão o pessoal vai pôr no telão também. Nós vamos colocar Lucas, capítulo 6, nós vamos ler o capítulo 43, o versículo 43 e o 45. Lucas 6, Lucas capítulo 6, do versículo 43 ao 45. E tem me despertado algo muito interessante, que hoje está muito difícil a gente romper com alguns desafios. Qual que é o desafio que nós temos hoje como crentes? Primeiro, a comunicação, né, o nosso sistema, o nosso padrão de mundo que a gente está vivendo hoje, a nossa cultura que a gente está vendo, ela já está totalmente deturpada. Nós saímos de uma cultura pagã para uma cultura cristã e depois, hoje, nós vivemos numa cultura mista. Então, é como se nós estivéssemos na época de Jesus, sabe disso? Na época de Cristo, na época de Paulo, há 2000 anos atrás, que o Império Romano dominava ali toda a Palestina ali, o Império Romano dominava uma parte da Europa, uma parte do Oriente Médio ali. Eles fizeram o seguinte: eles haviam uma tolerância religiosa e cultural em tudo, desde que eles mantinham o poder. Então, por isso que quando havia lá o dia de Pentecostes, tinham pessoas de vários lugares do mundo, né, de vários lugares daquele mundo antigo, e também línguas diferentes e culturas diferentes, e isso trazia isso. Então hoje nós estamos debaixo de um poder paralelo, vamos dizer assim, que a gente não tem o controle, né? E isso está enraizado dentro dessa palavra. Hoje está difícil você assistir uma entrevista, está difícil você assistir um vídeo, está difícil você assistir um podcast, né? Um podcast, porque a cultura daquilo que eu vou falar agora para vocês é como que a igreja vai enfrentar isso, tá? Como que nós, como igreja, vamos enfrentar isso, e o nome dessa cultura que eu vou falar para você rapidinho aqui, mas depois dessa leitura. Estão comigo? Amém? Lucas capítulo 6, do versículo 43, tá? Lucas 40, do versículo 43, 44, 45, diz o seguinte: porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore, versículo 44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois se não colhem figos de espinheiros, e nem se vindimam uvas dos abrolhos. Aí versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Vamos ver como é que está essa versão aqui, né? Mas isso mesmo, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Existe um outro versículo também similar a esse, bem fácil, assim, olha, aquilo que sai da boca do homem é o que está no seu coração. Então aquilo que sai da sua boca por mais que você insiste que não, muitas vezes realmente está no nosso coração. Coloca a mão no seu coração aqui, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta manhã o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Amém?
Fala comigo assim: vencendo a cultura do palavrão. Fala comigo, a cultura do palavrão junto. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vencendo a cultura do palavrão. Palavrão, palavra obscena, palavra que não vai ajudar em nada. Estamos num romper do nosso, não é nosso português não, gente. Se você for lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Dependendo dessas culturas nossas ocidentais deturpadas, é a mesma coisa. Como que a igreja vai vencer hoje a cultura do palavrão? A cultura da palavra de baixo calão, a palavra obscena, a palavra chula, a expressão baixa. E que vira uma cultura que depois vira e entra na nossa língua portuguesa e já era. Como que a igreja vai suportar isso? Como que a igreja vai superar isso? Porque não existe mais regra, nem dentro das nossas escolas, nem nos eventos esportivos, evento de programação. Não, né? Quem vai num evento esportivo, quem vai num evento político, quem vai... Tipo assim, acabou. E nós temos que tomar cuidado, porque isso também está entrando dentro das igrejas. Isso também está entrando na roda de crentes, de pessoas que se dizem crentes, de pessoas que realmente tiveram experiência de transformação e de cura e de libertação. Mas por causa dessa pressão do mundo, as pessoas ficam vulneráveis e eles começam também a liberar essas palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que refletir essa mensagem, porque a gente tem que entender que, gente, independente de qualquer coisa, eu preciso entender isso. É muito cuidado, por isso que eu estou falando que é uma linha muito fina. Porque não é só o fato da forma com que você fala, não. Mas a verdade é o seguinte, o vocabulário do crente, gente, o vocabulário do crente tem que ser diferente. O vocabulário do crente tem que ser diferente. O vocabulário daquele que serve a Jesus, porque eu tenho certeza que o que estão falando, que o que estão pregando, eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui na terra, Jesus não venha com churumelas, como diz o outro, né? Jesus não teria palavras de baixo calão na boca dele, nem expressões chulas. E o que Paulo falou? Seja, pois, meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo, na mesma hora que ela está falando em mistério com Deus, ela está xingando todo tipo de palavrão, ela está falando todo tipo de palavra obscena, e depois ela está falando em mistério, em línguas estranhas. Aonde está o fruto? Aonde é o fruto que vai se reconhecer a árvore? Porque o homem vai falar realmente aquilo que o coração dele está cheio. E olha, uma coisa séria, como é que nós somos testados muitas vezes quando a gente expressa aquilo que a gente está falando? Em 2 momentos, sabia disso? Em 2 momentos. Ou no momento de alegria, ou no momento de ira. Por isso nós temos que tomar cuidado, porque alguém fala assim, você falou isso, isso, isso. Você assim, não, mas eu só falei porque eu estava irado. Eu só falei porque eu estava virado, mas você falou porque estava virado, porque realmente já estava transbordando aquilo ali. Então não se engane. Eu falei porque eu estava... Não, você falou porque você estava realmente com aquele pensamento no seu coração, com aquele sentimento no seu coração. Você pode até revogar depois, você pode retirar, sim. Mas naquele momento você estava com esse sentimento, você estava. Quando a gente admite isso e trata isso, muitas coisas fazem a diferença na nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado como que a gente vai... E aí tem 2 exageros, lembra que tem um exagero? Tem 2 exageros? Que é o exagero também do linguajar do crente e do vocabulário do crente, né? Tem pessoas assim que muitas vezes o vocabulário dele não vai condizer com a fé da qual ele professa. A forma dele expressar, a forma dele mover, não é do jeito que Deus tem para mim e para você. Agora, uma coisa interessante, a gente tem que tomar cuidado, porque está acontecendo dois linguajares aí complicados. Um é um linguajar pentecostal demais, né? Pentecostal demais, o que é? Sempre o que? A pessoa está lá, né? Está amarrado, queima Jesus, sai dele, vigia vaso. Vigia vaso, chegou, vigia vaso. A pessoa, o que é isso? Vaso do quê? Né? Porque muitas vezes, se não tem uma pessoa que não é crente, não vai entender, dependendo do que a pessoa pregar aqui, não vai entender o que está falando. Queima Jesus. Eu lembro de um rapaz, pastor,
da Lagoinha, hoje é da Lagoinha, ele veio da Angola para cá, o Moçambique, e ele foi num culto. E ele foi numa igreja bem pentecostal. Só que é o seguinte, lá na Angola, onde ele mora, a cultura do povo lá é pegar a igreja, encher de gente, a igreja está cheia de gente. Os rebeldes chegavam, cercavam a igreja, fechavam as janelas, tacavam fogo na igreja com todo mundo dentro. Acontece ainda lá, na Nigéria, na Somália, em Angola, em Moçambique, aconteceu ano passado. Os irmãos estão congregando, os rebeldes chegam, fecham a igreja, e fecha, né, com todo mundo dentro e bota fogo. Aí o rapaz foi no culto, quando ele chegou lá, aquele monte de gente, ele já estava assustado. Aí um irmão chegou para ele e falou assim: queima Jesus, queima. E quando falou queima Jesus, ele já tentou correr, aí o pessoal, sai dele, demônio. O pessoal está endemoniado. Aí juntaram nele, ele juntou o pessoal de murro, e o pessoal vai entendendo? Porque vocês vai matar todo mundo queimado aqui. Temos que tomar cuidado com um exagero no linguajar, e a gente tem que tomar cuidado também com aquele linguajar muito ecumênico. Um linguajar muito ecumênico também. Um linguajar que ninguém entende realmente o que está acontecendo, né? Aquele ecumênico demais, né? Também não. O que eu e você temos que viver dentro da igreja hoje é buscar como que nós vamos fazer isso, como que nós vamos romper isso dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, da nossa casa. Como é que nós vamos ter uma linguagem saudável? Saudável. Muitas vezes, gente, nós temos linguagens diferentes para cada tipo de pessoa. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. 1 Coríntios 9, 22, Paulo falou assim, ó: eu fiz-me de fraco como para os fracos, para ganhar os fracos. E eu fiz-me de tudo para todos, para que por todos os meios eu possa chegar a salvar alguns. Então não tem jeito também, o irmão chega num lugar humilde, num lugar, pessoas humildes, e vai tentar falar difícil, né? E vai tentar falar difícil, não vai falar o português clássico. As pessoas humildes não vão entender. Se você chega também num lugar de pessoas muito sofisticadas, muito inteligentes, com um linguajar muito simples, as pessoas não vão entender. Fala, o que significa isso? Por quê? Porque nós temos as culturas regionais. Você vai pregar numa favela, você vai pregar lá no norte do estado do Brasil, é uma coisa, você vai pregar no sul é outra, você vai pregar no norte é outra, você vai pregar com cearense, né? É um jeito, você vai pregar com paulista é outro, você vai pregar com gaúcho é outro, vai pregar na favela é outro. Eu vi um testemunho agora de um rapaz esses dias, e ele na Assembleia de Deus, na favela do Rio de Janeiro, ele pediu para o pastor não conseguia ganhar ninguém para Jesus ali, não conseguia ganhar os jovens, os traficantes, todo mundo. E aí ele pegou, só que eles queriam fazer o sistema tradicional. Aí eu falei assim, pastor, deixa eu chamar meus amigos aqui, eu vou cantar um rap, dando o meu testemunho. O pastor falou, não, mas isso aqui não dá certo. Eu falei, não, deixa eu cantar, deixa eu falar a minha linguagem com eles, falar o que Jesus fez na minha vida. E através daquela estratégia, aquele rapaz ganhou muitos jovens, muitos traficantes ali para Jesus. E aí a igreja abriu para isso. Mas houve o que, gente? Houve o que? Transformação. Um jovem transformado, um velho transformado por Jesus Cristo. Ele também tem que mudar o que está falando. Porque se aquilo que eu falo está errado, a Bíblia fala o quê? A boca fala o que o coração está cheio. Então, a cultura do palavrão é um grande desafio que a igreja vai ter que enfrentar. A cultura do desrespeito, a cultura das palavras toscas, das palavras... Gente, são palavras que agridem, são palavras que ofendem, são palavras que não edificam, essa é a verdade. E vai gerando um ambiente de maldição, de desrespeito e de vulgaridade. Seja numa sala política, reuniões políticas são horríveis, tá, gente? Se você participar de um bastidor de político, dá nojo, dá nojo. Bastidor de conversa de político, na frente eles falam bonito, por trás você não sabe se você está numa zona de baixo benetrício ou se você está você não sabe onde você está. Bastidor de conversa de político. Aquilo que a boca fala é que o coração está cheio.
Gente, nós não podemos admitir isso aí e achar que isso é normal. Não podemos. Nós temos 3 coisas que a gente pode fazer. Eu posso cobrar de alguém? Até posso, mas muitas vezes não vai fazer diferença. Mas eu posso fazer a minha parte. Aí entra o papel da igreja. Eu tenho que fazer o seguinte: o que eu tenho que fazer como crente em Cristo Jesus, e como que eu posso combater isso aí no nosso meio, no nosso meio do dia a dia? Primeira coisa, fala comigo assim, pronuncie toda palavra agradável. Amém? Agradável. Procure ser uma pessoa agradável. É difícil isso, porque nós temos temperamentos e personalidades, mas tudo isso se treina, se programa, se faz. Dale Carnegie é um grande instrutor. Você só coloca no YouTube, lá tem como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem um audiolivro, você não precisa comprar o livro, você pega lá e vai ouvindo as tônicas, os resumos. Palavras agradáveis. O próprio Isaías, o profeta Isaías, quando ele estava lá teve a experiência lá, né? Ele falou assim: olha, eu estava no trono e veio um alto sublime trono, o Senhor apareceu para mim, a fumaça descia. Ele mesmo, ele viu Deus. E ele falou assim: disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. O próprio Isaías padeceu. Só que isso que aconteceu? Isaías 66, 6 e 7. A Bíblia fala o quê? Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma pinça, e com essa brasa colocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi expiado o teu pecado. Então olha só, era um homem de Deus, era um profeta, que viu Deus, mas mesmo assim falou assim: ó, eu sou um homem de lábios impuros, e vem uma brasa viva do céu, e purifica os lábios. Então gente, lembre-se disso. Para com esse negócio, eu sou assim, eu sempre fui assim. Não, peça ao Senhor, manda essa brasa viva do altar sobre a minha boca, purifica os meus lábios. E essa purificação dos lábios não está falando nem dos lábios, está falando do próprio coração. A gente vai tentar sempre pedir isso. Manda a brasa, Senhor, sobre o nosso coração. Porque não tem outra aquela frase também: fulano queimou a língua. Já ouviu essa frase? Fulano queimou a língua dele. Porque quando a gente não deixa a brasa viva do Senhor sobre nós, né, a gente queima a nossa língua com a vergonha, com a humilhação. Não permita isso. Pronuncie palavras agradáveis. Olha que palavra linda, lá no Salmo 19,14. Salmo 19,14, eu gosto dessa frase, que diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Sejam agradáveis. Você sabe qual é o problema? E aí eu vou te falar aqui até, muitas vezes, um honesto e justo e íntegro, com palavras duras, ele não conquista ninguém, ele perde. E um bandido, com palavras doces, com palavras agradáveis, consegue enganar todo mundo. Conselhos. Conselhos. A cultura do palavrão não pode entrar dentro da igreja. Não pode ser algo normal na nossa vida. Não pode. Pronuncie palavras de gratidão. Pronuncie palavras agradáveis. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente busca a Deus em oração, a nossa... Gente, é sério isso que eu vou falar. Sabe por que tem muito crente aí que ele não tem nada para falar? Tem gente que ele só tem o que não presta para falar. Se for para zoar alguém, se for para contar piada, se for pra... aí ele tem. Mas se for para falar de Deus, ele fala: não, de Deus não. Sabe por quê? Porque ele não se alimenta, ele não come. Então quem não come não tem para dar. Quem não come não tem para falar. Quem não tem experiência com Deus não consegue fazer nada. Ele só consegue falar de lixo, porque ele só come lixo. Quem come lixo fala lixo. Pode ver que as coisas mais
surreais que tem na internet, as coisas mais obscenas, tudo que desagrada a Deus, tudo que só oprime, que mata o ser humano, está lá, milhões de seguidores. E quem prega a verdade, 1.000, 2.000, 3.000 seguidores. As pessoas que têm YouTube, que têm milhões e milhões de seguidores, são as pessoas mais obscenas, que só fala palavrão, que só fala, não tem nada que edifica. E tem lá milhões de seguidores. E muitos são desviados e vão voltar para Jesus na hora certa. E os crentes estão lá seguindo essas pessoas, admirando e curtindo. Não podemos deixar que a cultura do palavrão cresça no meio da igreja. Eu tenho que pronunciar a palavra agradável. Segundo, essa receita também é maravilhosa. Porque a palavra agradável não está só na palavra obscena e nas palavras de baixo calão, mas ela começa também com as palavras de murmuração. Olha que palavra interessante aqui, ó. Fala comigo assim, ó, pronuncie toda a palavra de gratidão. Amém? Primeiro, fala coisa agradável. Segundo, fala coisa que agradeça a Deus. Ah, que dia ruim, o sol está quente demais, não aguento mais essa Rondônia, não aguento mais essa vida, não aguento mais. Você começa a falar isso, depois você vai escalando. Sabia disso? Não tem jeito. Mexerico, murmuração, detração, calúnia, né? Fofoca, não pertence nas conversações. Há um ditado popular que diz o seguinte: quem fala demais, o que, pessoal? Dá bom dia para quem? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não tem jeito. Olha o versículo, olha em Provérbios 29 e 20. Provérbios 29 e 20 diz o seguinte: tem visto um homem precipitado no falar, maior esperança para um tolo do que para ele. Pode ver, gente, todo mundo que é precipitado no falar, ele só se prejudica. Só se prejudica. Vamos falar o que é bom, vamos buscar Deus. Pode falar, Espírito Santo, põe um freio na minha boca. Espírito Santo, eu preciso, me ajude, né? Olha que coisa linda, Romanos 8,35. Já estamos nos preparando para a Santa Ceia. O pessoal pode subir do louvor. Olha que coisa linda. Essa é a palavra, ó. Romanos 8,35. Quem está comigo aí, diga amém. Colocou aí para nós? Colocou? Olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Próximo versículo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matador. O próximo versículo. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro, por Jesus Cristo, amém? Quantas vezes que eu vejo o sol está tinindo, eu falo, oh, Senhor, esse sol de praia está tão maravilhoso, entendeu? Porque se você falar esse sol, não adianta, está um inferno, não adianta, você vai estar em inferno para você mesmo. Aquilo que a gente fala é que está no nosso coração. Terceira coisa, pronuncie toda a palavra de bênção. Fique de pé, lembra, eu tenho que falar o que é agradável, eu tenho que falar o que é grato, e eu tenho que falar o que é bênção, 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 bênção. Pronuncie palavra de bênção. O que você vai falar agora? Olha, vai aí, sai de onde você está aí, você fala assim, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Sai do seu lugar agora, vai no outro cantinho aí, fala, eu te abençoo, cumprimenta o irmão, fala, eu te abençoo, e que você tenha um domingo abençoado, com cuidado da proteção de Deus. Vai lá, se puder, vai lá. Pronuncie palavras de bênção. Glória a Deus. Se você quiser dar um abraço na pessoa, pode dar também. Fala, meu irmão, te abençoo. Porque tudo que é agradável, tudo que é grato e tudo que é bênção tem que ser sobre o povo de Deus. Porque aquilo que o coração, aquilo que a boca fala é o que o coração está cheio. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu vocabulário na sua casa? Como é que está o vocabulário com seus familiares? Como é que está o vocabulário seu diante dos seus companheiros de trabalho? Tem coisa que você tem que ouvir e falar, Espírito Santo, coloca aqui um filtro espiritual aqui, para não nos afetar. Toda palavra agradável, toda palavra de gratidão e toda palavra de bênção seja sobre o teu povo. A única maneira da igreja frear essa cultura é trazer essa proposta. É esse propósito de vida. Você crê nisso, amém? Seja firme, seja autêntico, seja amoroso, seja temente.
palavras agradáveis, as palavras de gratidão e as palavras de bênção têm sobre nós um grande efeito. Por isso, eu e você temos um desafio pela frente: usar o nosso vocabulário de forma agradável, usar o nosso vocabulário, sermos gratos, sermos profetas de bênção para todas aquelas pessoas que nós encontramos. Não se preocupe, só fala assim: meu irmão, Deus te abençoe. Por isso que o número 3, lembra que a gente sempre fala no final, fala assim: o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a luz dele sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Jesus maravilhoso, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta manhã. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que a cultura do palavrão, da palavra que não edifica, seja cancelada no meio do Teu povo. Os pregadores, ó Deus, os dirigentes, os blogueiros, os líderes, os crentes, homens e mulheres, jovens, adolescentes, Deus, nós cremos que quando o Teu Espírito Santo vem sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, começa a mudança de dentro para fora. Aquilo que o coração está falando ali, a boca vai revelar o fruto, a árvore. Mas o Senhor é um Deus que restaura videiras. O Senhor é um Deus que restaura figueiras. O Senhor é um Deus que transforma o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia, te louvamos, Senhor Jesus. Vamos louvar.